Fala pessoal, tudo jóia? Nessa primeira aula a gente vai fazer uma introdução e desenvolvimento de jogos 3D na Unity. A ideia da aula é aprender o mecanismo geral da 3D na Unity, como que muda em relação ao 2D. E também a gente vai preparar um cenário, montar um cenário, uma arena, montar o jogador, aprender configuração de câmera 2D e meio e movimentação do jogador, tá bom? Pulo, movimentação para frente e para trás e algumas outras particularidades de materiais. Então a ideia é a gente fazer essa introdução ao 3D, mostrando principalmente a diferença com o 2D. Vamos lá? Então, primeiramente, a gente vai abrir um novo projeto. Abram o Unity Hub, pessoal, e escolham a opção 3D. Tá? Vamos chamar esse projeto de Player Rigibody 3D. Nós vamos fazer toda a movimentação usando a física do Unity, Rigibody. E criem. Lembrando que eu estou usando a última versão da Unity 2020 LTS, que tem suporte de longo prazo, tá bom? Então vamos criar aqui o projeto 3D. Terminando de criar o projeto, vocês vão. Essa é a carinha inicial, né, do 3D. Eu gosto de um layout configurado, então eu escolho aqui a versão tall. Então ele vai deixar a cena e o jogo aqui do lado. Então, na verdade, eu gosto de splitar ele, colocando o jogo aqui para baixo. Tá? Ele saiu. Pronto, splitando aqui, né? A gente tem a parte do jogo aqui embaixo, cena aqui em cima, hierarquia, projetos e o inspector aqui à direita. Tá legal? Então a primeira coisa que a gente vai notar, diferença é a movimentação aqui no cenário 3D, né? Na cena 3D. Uma forma fácil de movimentar é clicando com o botão direito do mouse e navegando com a WSD, né? Como se fosse um jogo em terceira pessoa, tá legal? O Q e o E, né? O E para cima, o Q para baixo. O scroll também funciona. O shift, né? Ele vai mais rápido, assim como a gente está acostumado nos jogos, tá legal? Então, uma forma de movimentação é essa, com o botão direito do mouse. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa sample scene, a gente vai notar que a gente tem uma câmera, né? A câmera agora 3D. A gente tem o eixo Z, antes era só o eixo X e Y. O Z, né, ele é a visão que a gente tem aqui do forward da câmera. E a gente tem a luz direcional. Essa luz não importa tanto, tá, pessoal? A gente pode até colocar ela aqui para cima. A gente vai ter mais para frente aula sobre iluminação. Então, por enquanto, não vamos nos preocupar com ela. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar o nosso cenário. Clicando aqui com o botão direito na hierarquia, vindo aqui na parte de objeto 3D, vamos clicar em cubo. Tá? A gente vai ver que ele vai criar um cubo, vamos chamar de floor. Esse é o nosso chão. Beleza? Então, cubinho aqui 3D. O que a gente quer? Vamos resetar ele do 000. Então, cliquei aqui no Transform, né? Botão direito Reset. Se eu quero focar no cubo, o que eu faço? Dou dois cliques. Dou dois cliques e o cubo, ele, né, ele foca aqui diretamente no cubo. Agora vamos aumentar o cubo para fazer o chão da nossa arena. Legal? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a escala dele aqui em X e em Z. Tá bom? Vamos colocar aqui 100%. Vamos ver se fica muito grande. Vamos dar um zoom out. Beleza, vamos fazer um quadrado na nossa arena. Tá legal? Então a gente vai ver que ele está nesse com essa cor, né, o material default de quando a gente cria um elemento simples na Unity. Vamos mudar isso. Para mudar o elemento default, a gente precisa criar um material. Então vamos clicar aqui na parte de projetos, clicar com o botão direito, Create Folder, Materials. Dentro de Materials, clicando com o botão direito novamente, vamos lá, Create Material, vamos chamar de Floor Material, que é o material do chão. Legal? Vamos escolher uma corzinha aqui para o nosso chão. Fazer ele um chão meio um laranjadinho, um marrom mais escuro. Tá legal?
e vamos aplicar. Como que a gente aplica? A gente pode arrastar aqui para o elemento na cena ou para o elemento na hierarquia também. Das duas formas a gente está aplicando o material no nosso Game Object, tá bom? Então a gente tem o nosso chão, 2 cliques aqui, a gente está vendo o chão da arena. Vamos fazer agora as paredes. Então, clicando com o botão direito novamente, cubo, a gente quer as paredes da arena. Então, o tamanho dela é 100, vamos fazer primeiro em X, 100 aqui. Vamos fazer uma parede de tamanho 5, a princípio, beleza? Então a gente aperta aqui, ó, vamos empurrar ele para o cantinho, para mover só no eixo, clica aqui na flechinha. Vamos por enquanto, depois a gente acerta, faz o acerto fino ali na lateral. Então, por enquanto a gente trouxe aqui para o lado. Vamos criar também um material para as paredes. Então, Create Material, Wall Material. Vamos escolher uma outra cor aqui, para ficar um pouquinho diferente. Vamos escolher aqui a cor da parede, tá? Vamos por um tom aqui de cinza meio azulado, para ficar bem diferente. Tá legal? E vamos aplicar aqui para o nosso cubinho que é da parede. Vamos chamar ele de Wall. Wall. Beleza. E vamos duplicar. Como que a gente duplica para fazer a parede do outro lado? Ctrl D. Então, Ctrl D, a gente duplicou, traz aqui para o outro ladinho, Ctrl D de novo, vamos trazer ele aqui pelo centro e vamos mudar. Agora a gente quer que ter no eixo X tamanho 1 e no eixo Z tamanho 100. Legal? A gente puxa para cá, Ctrl D novamente e puxa para o outro lado. Então agora vamos fazer o ajuste fino. Então vamos dar o zoom aqui na nossa parede. Então vamos abaixar aqui. A gente quer que esteja bem alinhado. Olha como está bem grosseiro mesmo, tá? Um jeito fácil de fazer, pessoal, a gente poderia ajustar aqui exatamente, né, com os valores de x, y e z, mas a gente pode fazer o Vertex Bind. Então é só usar o atalho Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V não, Shift V, pessoal, na verdade, né? Então, clicando aqui, digitando Shift V, a gente vai ver que ele já vai colocar aqui o foco num dos vértices do meu Game Object. Quando eu clico e arrasto, ele vai fazer o Vertex Bind, ele vai grudar, vamos pensar assim, alinhar os vértices, tá legal? Então eu fiz isso para o wall aqui na esquerda. Vamos selecionar essa outra e grudar aqui novamente, ó, um cantinho com outro cantinho. Então, Shift V novamente, ele sai do modo de Vertex Bind. Agora vamos ajustar o outro lado, tá legal? Então vamos lá para o vértice oposto, opa, aqui, e vamos fazer a mesma coisa. Shift V, jogar aqui no cantinho, ó, vértice interno, seleciona o outro lado da parede e ajusta aqui com o chão da arena. Shift V novamente e a gente já consegue ver a nossa arena montada. Tá legal? Então a arena está pronta, vamos montar o nosso jogador. Então vamos clicar com o botão direito aqui. E aliás, para deixar um pouco mais organizado, vamos criar um objeto de jogo vazio, chamar de arena. E vamos jogar todos esses elementos aqui dentro. Bom, arena. Arena. Beleza? Então, clicar com o botão direito novamente, vamos fazer o nosso jogador. Nosso jogador vai ser uma cápsula. Tá? Então, eu chamo ele de player. Então, clicando no botão direito, escolhendo o nosso jogador. Ele está aqui no chão, na verdade, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos pegar aqui nosso jogador e resetar ele. Opa, o transform. Pegar aqui o botão direito, reset.
vai aparecer aqui em cima, o topinho dele, na verdade, vamos puxar um pouquinho para cima. E aí está o nosso jogador. A princípio, uma cápsula. Para a gente colocar, deixar bem claro onde está a frente dele, que é aqui, ó, o eixo Z forward, o forward do jogador, né, é o Z positivo, que é o azulzinho aqui. Vamos fazer né, vamos colocar aqui um olhinho para ele, a princípio. Vamos primeiro criar um material para o corpo. Vamos criar Create Material, Player Material. Vamos deixar ele meio plankton aqui, vamos fazer ele verde. Tá? E vamos aplicar no nosso jogador. Beleza? Agora vamos fazer o olhinho dele. Vamos colocar aqui um visor. Isso é meio ciclope, na verdade, para facilitar. Então, vou clicar no botão direito no player, que eu vou criar um elemento filho de player. 3D Object, cubo. Um cubinho. Quero diminuir a escala dele em X. Vamos por 0.5. Em Y, vamos por 0.1. 0.2. 0.1 tá bom. E em Z, 0.1 também tá bom. Vamos trazer o olhinho dele aqui para frente. Puxar um pouco para cima. Opa. Ajustar aqui. Vamos mudar o nome do elemento de jogo para Eye. É o olho. Tá bom? Vamos criar um novo material aqui, só para diferenciar a cor também. Player Body Material. Escolher uma corzinha. Deixar vermelho. Aplicar no olho. Legal? E a gente também vai fazer uma arma para ele, tá bom? Então vamos clicar aqui com o botão direito, cubo, weapon. Mais para frente a gente vai fazer um mecanismo de tiro. Então a gente vai deixar a arma pronta. Vamos mudar aqui no eixo escala do X para 0.5. Não, 0.2. Fazer um quadradinho aqui, ó, 0.2 por 0.2. Puxar um pouquinho à direita, um pouquinho para frente. Tá bom? Diminuir. Não, acho que tá bom. Deixa um. Beleza? Vamos aplicar o Player Body Material para o weapon também. Então, aí. Esse vai ser o nosso jogador. Tá legal? Então a gente vai fazer um mecanismo de movimentação com rigibody, usando a física, né, o mecanismo de física da Unity. Para isso, assim como no 2D, a gente precisa criar um elemento, né, adicionar um elemento ao nosso player, que é o rigibody. Então, add component, tá? Adicionar um componente aqui, add component, e vamos digitar rigidbody. Não é o 2D, tá? É o só rigidbody. Então aqui a gente adicionou o componente rigidbody ao nosso jogador, a nossa cápsula. Por padrão, vocês vão notar algumas diferenças com as configurações do 2D. Então, muda um pouquinho aqui as propriedades dos nossos componentes em relação ao 2D. Então, no 2D, o rigidbody tem scale gravity, né? Então, a escala da gravidade sendo aplicada. Aqui a gente tem simplesmente use a gravidade ou não. Então, se a gente der um play agora, né, o que vai acontecer com o nosso jogador? Ele vai cair e tombar, né? Tem uma cápsula. Então, a mecânica de física da Unity atuando, faz com que ele caia, ele está um pouquinho acima do chão e role ali por conta do braço, que tem um peso aqui e tudo mais. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ele fique paradinho, não tenha essa rotação. O que a gente faz? Clica aqui em Constraints, Freeze Rotation, tá? Então a gente não quer que ele rotacione a princípio. Então vamos fazer o Freeze Rotation X, Y e Z. Tá bom? Então vamos dar o play. Agora ele cai e fica paradinho. Beleza, pessoal? Então, primeira configuração de rigid body já está funcionando. Então vamos voltar aqui. Vamos arrumar a nossa câmera, tá? Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer uma configuração de câmera bem simples, que pode funcionar para jogos 2D e meio de uma forma simples, mas funcional.
que é simplesmente atrelar a câmera numa posição fixa em relação ao jogador, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeiro a gente posiciona aqui na cena o jeito que a gente quer que a câmera fique durante o nosso jogo. Então, como é um 2D e meio, eu quero que ele fique um pouquinho para frente, um pouquinho inclinado aqui do jogador, mas eu quero ver o fundo também, para a gente poder ver ele se movimentando depois. Acho que aqui está uma posição legal. Encontrei a posição que eu quero que a câmera fique, eu clico na câmera e, e aperto os botões Ctrl Shift F. Então, ele vai basicamente copiar a posição que eu configurei aqui na cena para o elemento de jogo, para o objeto de jogo que está selecionado aqui na hierarquia. Então, nesse momento, a minha câmera ela está na posição que eu estou aqui na cena. Se eu der o play agora, a gente vai ver que ele vai se manter aqui. Tá bom? O jogador cai e fica paradinho. Beleza? Então, depois eu vou mostrar como a gente coloca para ele seguir o jogador. É bem simples, pessoal. Mas vamos fazer primeiro o mecanismo de movimentação do jogador. Isso vai ser com script. Então vamos voltar aqui no nos nossos assets. Então, eu coloquei o materials dentro de scenes, tá? Então eu vou trazer aqui para cima em assets, clicar com o botão direito, create folder scripts. Entro na pastinha, clico no botão direito, create C# script, player RB controller. Vamos chamar o script de player RB controller, que é player rigid body controller. Bom, deixa eu fazer um movimentação baseado na mecânica de física. Então, clicou criado o script, 2 cliques. Ele vai abrir o Visual Studio Code. Então, abrindo ele aqui, deixa eu trazer para cá, aumentar, dar um zoom, aumentar o tamanho da letra. O que a gente vai precisar primeiro? Primeiro a gente vai precisar pegar o componente rigid body que está atrelado àquele objeto de jogo, né, da cápsula que é o nosso jogador. Como que a gente faz isso? A gente primeiro vamos definir aqui em cima essa variável que vai receber esse componente rigid body, então vai ser do tipo rigid body, vamos chamar ele de RB. Tá? E aqui no start que a gente pega o componente RB recebe get component rigid body, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então estamos pegando o componente rigid body aqui. Outra coisa que eu quero também é movimentar o meu jogador ao longo do eixo, ao longo do eixo Z, né? Eu quero que ele vá para frente e para trás, tá? Então, ao longo do eixo Z, que é o W e o S, para frente e para trás, eu consigo fazer de algumas formas. O jeito mais simples é usando o input.getAxis vertical. Então, o vertical ele vai pegar justamente o valor quando ele vai ser 1, né? O eixo vertical é o para frente e para trás, o eixo Z, né, positivo. Quando a gente aperta em W ou a flechinha para cima, o eixo vertical aqui é 1. Quando a gente aperta o S ou a flechinha para baixo, o valor é menos 1. Vamos colocar isso numa variável que a gente vai chamar de vertical. Essa variável, pessoal, ela não existe ainda aqui, né? Então a gente precisa criar ela aqui em cima no escopo do nosso controller. Então é um tipo float, então float vertical, ponto e vírgula. Relembrando, questão de escopo, né? Todas as variáveis que a gente cria aqui em cima, elas existem para todas as funções dentro desse script. Tá? Se a gente cria uma variável dentro de uma função, ela só existe dentro daquela função. Como a gente quer usar tanto o rigid body como a variável vertical em mais de uma função, a gente cria ela no escopo do script. Tá legal? Então aqui no update eu estou pegando o valor que está sendo entrado pelo usuário quando ele aperta em W em S, W1, S-1, e jogando na variável vertical, que é do tipo float. Lembrando que a gente vai fazer a movimentação com rigid body, então a gente não pode fazer isso no update, a gente precisa fazer isso no fixed update. Tá? Fixed update,
ele é uma função parecida com o update, ela roda continuamente, né, ao longo do jogo, só que num tempo fixo. Então, toda a mecânica, toda a engine de física, como ela depende muitas vezes do tempo, toda a movimentação, toda a colisão, tudo aquilo que envolve motor de física, a gente faz dentro do Fix Update, tá? Então, como que a gente vai fazer a movimentação do jogador? A gente quer, no momento que o jogador aperta o W, ele vai para frente, o S, ele vai para trás. Com o Rigid Body, a gente faz isso adicionando força, tá? Então fica fácil da gente ver aqui, na verdade, aqui o meu autocompletar não está funcionando, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. O ADD Force, ele vai ter aqui, a gente vai querer adicionar uma força, e ele tem alguns modos, diferente do 2D, ele tem alguns modos. Deixa eu mostrar para vocês. Eu abri aqui a documentação da Unity, pessoal, e a gente sempre precisa estar indo buscar a nossa referência aqui na documentação oficial. Então, estamos aqui no Force Mode, ele é um tipo Enumeration, né? Então, Force Mode são os tipos de força que eu posso aplicar num Rigid Body com ADD Force. Tem aqui um exemplo, e que nos interessa está aqui para baixo. As propriedades que ele aceita. Então, são 4 tipos de força que podem ser aplicadas num Rigid Body na mecânica 3D da Unity. Rigid Body 2 e 3D. Uma força contínua, que interfere pela massa, uma aceleração contínua, um impulso, né, uma força instantânea, e uma mudança de velocidade, tá? E que ignora a massa. A gente vai movimentar o nosso jogador usando essa quarta propriedade aqui do Force Mode, que é a mudança de velocidade. Legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, criar a velocidade, né, a força. O ADD Force ele aceita um vector tree, tá, como parâmetro para adicionar força no nosso Rigid Body. Então, vamos criar aqui uma variável que é do tipo vector tree, que vai ser a nossa velocidade desejada, onde a gente quer a velocidade que a gente quer que ele se movimente. Então, desired velocity, né, a nossa velocidade desejada, uma variável do tipo vector tree. Ela vai ser o quê? Ela vai ser, a gente quer que ele se movimente para frente e para trás, então transform ponto forward, tá? Então, o transform, pessoal, não é uma variável que a gente declarou em lugar nenhum aqui no escopo do nosso projeto. Porém, por padrão, a Unity já disponibiliza essa variável para nós. Essa variável transform nada mais é do que o componente transform desse GameObject. Como todo GameObject tem um transform, ele já deixa para nós aqui disponível, sem a gente precisar fazer mais nada, usando simplesmente o nome aqui transform. Então, transform.forward, eu estou pegando o vector tree que aponta na direção do z positivo do jogador, tá? Desse GameObject aqui. Eu quero multiplicar ele pelo valor vertical. Então, se o jogador não tá apertando nada, o vertical vai ser 0, a velocidade desejada é 0. Se ele aperta para cima, então o W, ou para cima, o vertical é 1, então vai ser uma velocidade positiva. Se ele aperta para baixo, o vertical é menos 1, então isso aqui vai ser negativo, tá bom? Então, eu estou multiplicando o vector tree, que representa o eixo Z positivo desse objeto de jogo, vezes o vertical, vezes uma velocidade, né? Eu quero que tenha uma velocidade. Essa variável speed não existe ainda. Eu preciso criá-la. A gente vai criar ela aqui em cima. Vai ser a velocidade do jogador. Vamos chamar ela de public float speed. Vamos começar com um valor de 10F aqui. Depois a gente ajusta. O que é o public? O que é essa palavrinha que eu coloquei aqui? Isso aqui é um modificador da variável. Ele não é obrigatório. Ele é opcional. Se eu declaro isso como um public, eu estou dizendo que essa variável ela pode ser configurada, ela pode ser acessada fora desse meu script. E quando eu faço isso, ela vai aparecer como um parâmetro lá no inspector da Unity, tá legal? Então, o public é um modificador da minha variável que faz com que ela possa ser acessada de fora. Então, ela aparece lá no inspector da Unity. Então aqui eu tenho nossa velocidade desejada, que é o transform.forward vezes vertical vezes uma velocidade.
e eu quero aplicar isso no meu jogador. Eu não posso simplesmente vir aqui, pessoal, e colocar desired velocity. Vamos fazer esse teste, ó. Vamos colocar aqui a velocidade desejada, colocar o force mode ponto velocity change, né? Então eu quero aplicar uma força, que é isso aqui, e que é do tipo mudança de velocidade. E vamos salvar. Vamos ver o que acontece. Voltando aqui para o nosso jogo, ele vai estar recarregando os scripts. Clicar em play. Aqui, ó. Opa. Clica em play. Ah, esqueci de jogar o script no jogador, pessoal. Então, voltando aqui, ó. A gente precisa colocar o componente no objeto de jogo. Então, eu pego o script, coloco aqui. Ó, a gente já vai ver que apareceu aqui a variável speed, porque a gente definiu como modificador público. Essa variável aparece, ela pode ser modificada no inspector. Legal? Vamos dar o play. O jogador caiu, vou apertar o W. Ó, sumiu. Nem sei onde vai parar. Parou lá na porta. O que está acontecendo aqui? Como isso aqui está num fix update, imagina que eu estou adicionando essa mudança de velocidade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então ele estoura para frente. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele movimente ele adicione essa velocidade, essa mudança de velocidade, mas quando ele chega no limite, ele para. Então, de fato, eu não quero adicionar o desired velocity aqui. O desired velocity é a velocidade final que eu quero que ele chegue, o máximo que eu quero que ele chegue, tá bom? Então, a gente precisa calcular um vector tree que a gente vai chamar de change velocity, que é a mudança na velocidade que eu preciso aplicar no meu rigid body até que ele chegue na velocidade desejada. Então, o que é essa mudança de velocidade? Vai ser a velocidade desejada, que é a velocidade final, menos a velocidade atual. Então, se na hora que o motor da Unity, né, ele executar esse código aqui e ele verificar que a velocidade atual é zero, ele aplica um valor. Ele começa a aumentar. Pensa que na próxima vez que passa nesse loop, isso passa, né, muitas e muitas vezes por segundo, ele teve uma pequena mudancinha, então o change velocity tem que ser um pouquinho menor, até que a velocidade atual do meu rigid body seja igual à velocidade desejada, então eu não preciso aplicar nenhuma mudança, tá? Então, no lugar aqui do desired velocity, eu coloco change velocity, vou salvar e vamos ver o que acontece. Ele está carregando o script. Vamos clicar aqui em play. Ele caiu, tá caindo devagarzinho. Eu vou para frente, vou para trás, para frente. E aí, funcionou. O jogador tá movimentando. Tem um probleminha, tem dois probleminhas na verdade. A câmera não tá seguindo ele e ele caiu muito lentamente. Vamos ver isso de novo. Então, ó. Primeiro de tudo, né? Vamos subir ele um pouquinho mais, só para ver esse efeito. E a câmera não tá seguindo. Como que a gente faz para a câmera seguir? Simplesmente coloca a câmera como filha do jogador. Então, todo elemento filho, ele vai ter o seu transforme relativo ao elemento pai. Se o jogador se movimenta, o elemento filho vai se movimentar, né? Se o elemento pai se movimenta, né? O objeto de jogo pai se movimenta, os objetos de jogo filho vão se movimentar da mesma forma, de forma relativa ao pai. Então, ele vai manter a mesma posição com o pai. Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou dar o play. A gente vai ver o jogador caindo devagarzinho. Eu vou apertar para frente, ele vai para frente e vai para trás. Então a gente está vendo aqui pela cena, ó, vou até afastar um pouco mais, que a câmera está seguindo o jogador, tá vendo? A câmera segue o jogador e beleza, é esse movimento que eu quero. Vamos ajustar o eixo Y. Por que ele está caindo lento? Porque o change velocity aqui, na realidade, ele é um vector tree, então ele está sendo aplicado, essa mudança de velocidade, ela está sendo aplicada inclusive no eixo Y. Eu não quero afetar o eixo Y, eu quero que o eixo Y, quem cuida disso é a gravidade, é o próprio motor de física da Unity. Eu não quero que o meu código altere o eixo Y. Então o que que eu faço? No change velocity, a gente pega o componente y, porque esse é um vector tree,
ele vai ter três componentes, x, y e z. A gente só quer que, nesse caso agora, né, só o z seja alterado. Mas vamos deixar claro que o y é aquilo que está afetando o nosso jogo agora, porque ele está caindo lentamente. Então, change velocity.y igual a zero. Então, eu não quero que aconteça nenhuma mudança no eixo y. Quem vai cuidar disso é o motor de física da Unity, é a própria gravidade afetando o nosso jogador. Tá legal? Então, eu vou salvar, vou dar o play. Vamos ver agora ele caindo mais. Aí, ó, ele caiu de uma maneira mais natural, digamos assim. E tá indo para frente e para trás. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa introdução ao desenvolvimento 3D na Unity. Nós montamos aqui, nós vimos como nos movimentarmos na cena, montamos uma arena, montamos um jogador, criamos alguns materiais simples, aplicamos o motor de física, a física aqui na movimentação, baseada em rigid body, criamos um script para movimentação. Esse script ele está se movimentando apenas no eixo vertical, ou seja, no eixo Z, para cima e para baixo, né? Então para frente e para trás. E criamos aqui uma câmera 2D e meio de um jeito mais simples, que é colocando como filho do jogador. Tá legal? Então, por essa aula é isso. Na próxima a gente vai avançar em outros tópicos. Valeu, pessoal. Obrigado.